Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui em mais um encontro, mais uma live do curso de alfabetização em dados. Esse curso ele é um curso de extensão oferecido pela plataforma Digital Plural e ele busca a divulgação científica e cultural de termos aí que às vezes não são tão acessíveis, tá? Para a população em geral. Então, é um prazer aqui estar com vocês nessa quinta-feira à tarde. Sempre uma alegria, me alegra meu dia aqui, apesar de ficar bem ansiosa. Não é fácil aqui colocar a carinha para jogo. E esse curso também faz parte do projeto Plataforma Digital Plural Inovação Social no Combate à Pandemia de Covid-19, em que nós somos inscritos dentro da Federal do ABC. E aí o curso ele está disponível na plataforma para quem quiser dar uma olhada nele. A gente vai colocar o link no chat. E ele é totalmente gratuito, possui certificado e tem também essa roda aqui de conversa. A gente traz alguns especialistas e umas especialistas mulheres para falar sobre os temas que a gente aborda nas unidades. Então, a gente tem 6 unidades no curso, a gente aborda conteúdo de alfabetização em dados, Big Data, análise de dados, ciências de dados, inteligência artificial e ética, e privacidade e proteção de dados, que é o tema de hoje. E a nossa última unidade é sobre inovação social e dados. Então, é muito, muito legal estar aqui hoje com 2 mulheres que trabalham na área de privacidade, e aí cada uma tem um pouquinho de especialidade para um lado, teve algumas experiências diferentes, então aqui vai ser bem legal a troca entre a gente, e mandem as suas perguntas no chat sobre temas de LGPD, a gente vai falar sobre LGPD, a gente vai falar sobre o WannaCry, a gente vai falar sobre como que as pessoas têm essa percepção de privacidade. Então, eu vou primeiro apresentar a Alessandra, que ela é formada em licenciatura em informática pela Universidade do Amazonas, ela é especialista em governança de TI pela Universidade Católica de Brasília e atualmente ela trabalha como consultora GPSC, que é Governança, Privacidade, Segurança e Compliance, numa empresa chamada SEC3. E também, para me ajudar aqui a falar com a Alessandra e também para falar sobre tudo que ela conhece, uma colega da Federal da ABC, a Natália Ferreira, que é pesquisadora e gestora pública pela Federal da ABC e consultora em privacidade de dados. Então, ela entrou aí nesse mundo, nessa aventura da LGPD. Então, primeiramente, eu queria agradecer as duas pela disponibilidade de participarem aqui. A gente está chegando no final do ano, né? Tudo começa a ficar muito corrido, então é muito difícil conseguir uma hora na agenda das pessoas. E eu agradeço muito vocês por estarem aqui, dando tempo, né, um espaço na agenda para compartilhar conhecimento com as pessoas. Muito obrigada. E queria pedir para o pessoal mandar perguntas para enriquecer aqui a nossa conversa, que vai ser muito legal, tenho certeza. E aí eu queria convidar primeiro a Alessandra para falar um pouquinho sobre ela, como que ela chegou. Eu acho que também é legal, Ale, você falar um pouquinho como você chegou na carreira, tá? De dados, como que foi essa caminhada, para a gente ver também, para as pessoas entenderem como que se chega, né? Como que é esse caminho. Nath também, por favor. E também aí começar com o tema hoje de privacidade e proteção. A fala é sua. Obrigado, Mariana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Douglas. Então, essa é uma coisa interessante, né? Eu entrei na área de tecnologia em 2004, na área de infraestrutura. Então, na época que eu entrei, eu brinco, nós chamavam CPD, né? Não sei da época de vocês, mas na minha época nós chamava CPD, e infra e TI era a mesma, infra e segurança era a mesma coisa, porque o que era a segurança naquele momento? Ah, cara, era ter um Active Directory lá com uma GPO, um firewall, a fita DAT lá de fazer backup e ter o antivírus na máquina, e isso era segurança. Então, ela estava muito ligada à segurança de TI. Então, eu vim desse momento aí de segurança. E quando você trabalha com dados, você está trabalhando com segurança. A privacidade, ela decorre da segurança. Eu acho que o grande desespero aí do mercado em relação à própria LGPD é porque, assim, com exceção das multinacionais e de uma ou outra empresa grande que tem ação na bolsa e tudo mais, ninguém fez segurança no Brasil, né? Então, tipo assim, o que era segurança? Era isso, era o Go Ross, bota um cara aí, manda instalar um antivírus na máquina, bota um firewall, aí tá bom. As empresas nunca levaram segurança a sério, elas não levaram
a segurança como algo estratégico. Não, eu estou investindo para proteger um ativo meu de informação, que a informação que mantém minha empresa de pé. Não, que mantém minha empresa de pé é o faturamento. Tá, mas você fatura em cima do quê? Aí eu vendo, tá, mas você vende o quê? Ah, eu vendo produto, tá, mas para você vender produto para alguém, você tem que ter informação do teu produto, de venda, de quem é teu cliente, como você vai vender. Então, assim, agora com a lei, parece que o pessoal acordou e disse assim, então, segurança, né? Não é aquele pessoal que a gente paga ali meia boca, mais ou menos, e manda fazer qualquer coisa ali como com antivírus na promoção e tá tudo certo. Eu vim dessa época, eu vi isso, eu passei por tudo isso, até chegar no paradigma de cloud, de DevOps, de DevSecOps, e aí quando eu me mudei para São Paulo, eu entrei em projetos já de SaaS, né, de integração de software e service. Então, eu pegava escopo de projeto de integração de software e, tipo, você não via requisito de segurança. O máximo que tinha lá então, tem que ter hash, não pode trafegar assim, abertas e coisas básicas que eram só especificadas. Não pode ser clear test, tem que estar em hash e tal, tem que usar uma criptografia em trânsito, né? Um HTTPS aí da vida, etc. Mas as pessoas não davam isso. E eu acompanhei toda essa evolução. Fui da infraestrutura para a parte de projetos, para a parte de desenvolvimento de software, de ciclo de desenvolvimento de software, olhando para a qualidade. E aí a segurança, ela é um requisito não funcional de software, quando a gente fala de qualidade. E aí, quando eu vim para cá, eu comecei projeto, então vim para a parte mais burocrática, de escopo, de cronograma, de requisito, e eu sempre olhando para a segurança, até que chegou uma hora que eu falei assim, eu fiz as certificações, algumas certificações, né, a minha segunda especialização que eu não coloco, porque eu não concluí ela, é em forense computacional, então eu acabo sendo um pesadelo em algumas empresas, porque quando a pessoa ela sai com uma resposta, eu digo, mas dá para fazer isso, 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 não dá, eu falei, dá sim, me dá aqui esse negócio. Dá que eu te Ô, mostro o que dá Ale, pra fazer. deixa eu te interromper aí, porque você falou vários termos técnicos aí, as pessoas que não acompanham às vezes podem ficar um pouco perdidas. Mas aí explicar só um pouquinho o que é hash, e aí também firewall é uma coisa muito básica também, só para a gente ter essa noção de meio que ambiente, sabe? Uma Uhum. forma de o que o firewall protege. E aí você falou de computação forense, e eu acho que é um tema super legal aqui, porque a gente forense a gente acaba tendo mais aproximação no nosso dia a dia, porque a gente vê a polícia forense, né? Mas o que seria a computação forense? Então, só para a gente entender um pouquinho o que é, porque eu acho que é muito legal a gente tocar nesse ponto. Então, sobre o firewall, quando a gente traduz parede de fogo, ele está olhando mais para o teu tráfego de rede, né? Um equipamento ou um software, pode ser hardware e software, pode ser só software, né? Que você utiliza para controlar a entrada e saída da tua rede, né? Então, ele olha para o pacote que vai trocar na rede, o que é isso? Deixa eu ver a porta, deixa eu ver o que está indo nesse pacote para dizer se ele pode sair da tua rede para a internet e se pode vir na internet para a tua rede. Então, o Firewall faz mais ou menos essa função aí do cara crachá, mas para os pacotes de rede. Aí depende, aí eu não vou entrar no termo técnico, mas assim, tem N tipo de Firewall com N tipo de tecnologia para você checar esses pacotes, entendeu? Inclusive uma parte que compete a questão de dados, que é a parte de DLP, que eu acho importante falar o DLP porque tem umas distorções no mercado. Data Loss Prevention e eu tenho Data Loss Protection. Eu posso prevenir a perda de dados ou eu posso proteger a perda de dados. Então, às vezes, tem firewall que vem com essa função, mas para essa função funcionar, alguém tem que ter pegado a informação e classificado ela e aplicado essa classificação para ela refletir no módulo de DLP que o firewall tem, para ele dizer assim, olha, na tua rede não pode sair nenhum documento que tem CPF. Opa, tem um CPF. Não, isso aqui não pode sair da rede, só pode ficar dentro. Então, é para isso que serve um DLP. Ele olha e determinadas informações classificadas, ele sabe se pode ou não sair da tua rede, ou entrar na tua rede, né? Então, a prevenção é para prevenir que saia mesmo, para ele gerar alertas. A proteção, além dele te dar um alerta que alguém está mandando determinada informação para fora, ele pega e torna ela hash, ou seja, ilegível. Ele cifra ali aquela informação de uma forma que, quando a pessoa pega, ela não consegue ler, não fica legível, não fica entendível, né? Então, sobre DLP, sobre firewall e sobre hash, é isso.
Agora, a parte de computação forense é uma parte interessante, porque quando a gente fala de dados, a gente tem estruturado, não estruturado, e a gente tem uma coisa que fala mais do que tudo, o metadados. Então, normalmente, quando a gente trabalha com forense, a gente trabalha com metadados, que é o dado sobre o dado. Então, às vezes, o metadado, ele vai me dizer muito mais do que o dado em si. Então, quando eu pego, por exemplo, um metadado de um arquivo, eu estava na RoadSec, acho que foi 2018, 2019, não lembro, eu estava numa edição da RoadSec, eu fiz uma oficina lá e eu mostrei para o pessoal o seguinte, eu falei, ó, eu pego um arquivo de Word, eu jogo ele numa ferramenta de hexadecimal, né, que lê os hexadecimais do arquivo, eu posso alterar o conteúdo do arquivo por ali sem abrir o arquivo e sem comprometer quem gerou o arquivo. E você nunca vai dizer que o arquivo era da Mariana, não, para todos os efeitos foi a Mariana a última pessoa que editou o arquivo, então se está errada a informação, foi ela que errou, não fui eu. Mas eu posso ter feito isso por fora. Via hexadecimal, editando hexadecimal, cabeçalho de arquivo, dentro dos hexadecimais do arquivo, eu posso alterar o conteúdo do arquivo. Isso é uma das coisas que a gente aprende em forense. É difícil, não é fácil, é uma parte bem técnica, mas é uma das coisas que dá pra... E forense você também consegue, em palavras bem leigas, tá? Conseguir ir atrás, por exemplo, de uma pessoa que usa o computador para pedofilia. Então, você consegue entender quem é que fez isso, de onde saiu o arquivo também, né? Certo? Então, usado para coisas também de segurança e proteção, digamos assim, né? A forense é justamente a investigação. Né? O pessoal diz assim, tem que fazer uma forense, ou seja, houve um delito e você precisa investigar. Pode ser uma fraude, pode ser um caso de pedofilia, pode ser um roubo, alguém desviou alguma coisa de alguém. Então, a forense, o pessoal diz assim, não, tem que fazer forense, mas aconteceu alguma coisa? Não, mas só tem que fazer a forense. Não, peraí. Uma investigação só acontece se aconteceu alguma coisa. A forense faz parte de uma investigação, só que eu fiz forense computacional, ou seja, para você buscar as evidências digitais disso. E aí é por isso que a gente fala em escovar bits, porque o pessoal pega print digital e diz assim, tá aqui a evidência digital. Tá, filho, mas peraí, você tirou uma foto, você printou, você pegou uma tela de WhatsApp, eu quero ver o metadado, porque isso aí, qualquer programa hoje, você faz um print de tela de WhatsApp. Eu quero ver onde ele registra a informação, log, data, hora. Então, a forense, ela vai investigar através dos vestígios digitais, e aí metadado, log, de rede, de aplicação, para poder chegar numa conclusão. Realmente, essa ameaça de morte saiu do computador do fulano que mandou por e-mail para fulana. Então, para poder se chegar nesse ponto. Mas dá trabalho, pedofilia é uma parte que dá trabalho, porque normalmente eles trabalham na Deep Web. E aí a Deep Web, ela é peer-to-peer. Você cria uma rede ponto a ponto. E aí a conexão é direta, então é mais difícil de você rastrear esse pacote. Porque eu entro na internet e ele abre um túnel para outro computador e pronto. Você não fica toda hora trocando vários pacotes pela rede aberta, não. Então, é isso que dificulta, por exemplo, o caso de pedofilia que fica na DIP. Ótimo, muito legal, Ale. Depois eu acho que a gente pode entrar um pouquinho mais no que é a Deep Web, que eu acho que a gente pode desmistificar um pouco, né? Porque existem muitos mitos sobre Deep Web. Você quer falar um pouquinho mais sobre o panorama no Brasil de proteção, ou a gente pode passar para a Nath para ela fazer essa introdução? O que você acha? Eu acho melhor a Nath se apresentar, porque se eu for falar do panorama, o pessoal não sabe se ri, se chora, se... Ótimo. Então, Nath, com você, fala um pouquinho da sua trajetória, como você chegou, né, na parte de dados e dá um panorama para a gente. Perfeito. Obrigada, Mariana. Obrigada pelo projeto, né, ter me chamado. Eu acho que é uma honra para qualquer pessoa que estuda, né, a área de privacidade conseguir compartilhar isso com o máximo de pessoas, né, porque como a Mariana colocou, é um mundo ainda muito a ser descoberto. Bem, como a Mariana colocou, atualmente eu sou consultora de proteção de dados para grandes empresas, né, então adequo
as empresas a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu comecei a conhecer esse universo na própria universidade, na Federal do ABC, que tem um laboratório muito massa, que é o Laboratório de Tecnologias Livres, e que produz, enfim, vários estudos sobre o setor público, né, e a utilização de tecnologias de comunicação, e assim por diante. Então, desde então, eu vim me aprofundando nesse assunto e hoje me tornei consultora na área. Bem, dando um panorama geral, então, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, acho que vale destacar que tudo começou, né, digamos assim, na União Europeia com a GDPR. A GDPR, ela começa a ser tramitada em 2012 e ela traz diversas definições. Então, do que seria dado pessoal, o que seria dado pessoal sensível, o que seria tratamento, e, enfim, traz todo o ecossistema de dados para dentro de uma normativa. A gente sabe que, normalmente, o ordenamento jurídico, né, as leis, elas são feitas como uma reação ao que já está existindo na sociedade. E a GDPR, ela surge, então, nesse contexto, como uma reação a uma produção gigante de dados, né? Eu estou com um dado aqui que 53% da população tem acesso à internet. Então, imagina o fluxo, né? Tem uma pesquisa que coloca uma média de que nós produzimos por dia, né? Nós, mundo, 2,5 quintilhões de dados, né? Então, é muita coisa sendo processada, sendo tratada. Bem, junto na GDPR, ela coloca um desafio para o mundo, né? Que seria, a GDPR, ela coloca que todos os dados de europeus tidos em outros países, né? E, no caso, esses países também teriam que ter algum tipo de regulamentação. Então, começou uma corrida, né, digamos assim, pelo mundo, para atualizar suas legislações, ou até mesmo elaborar, como foi o Brasil, regulamentações, então, que lide com esse ecossistema de dados, né. O Brasil, nós já tínhamos o Marco Civil da Internet, que ele foi promulgado em 2014, e ele coloca o direito à privacidade, enfim, mas de forma um tanto aberta. A LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que, enfim, começou todo um debate em 2016 e se promulgou a lei em 2018, ela já vai ser mais taxativa, digamos assim. Então, né, tratando um pouco das definições que ela coloca. Por exemplo, tratamento. O que seria tratamento, né? A Alessandra falou algumas vezes, é uma palavra muito colocada nesse universo. Tratamento é tudo aquilo que a gente realiza com dado. Então, seja visualizar o dado, seja extrair de um sistema, né, enfim, colocar em planilha Excel, seja enviar por e-mail. Então, tudo que a gente faz com dado é tido como tratamento, perante a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o que é dado pessoal? Dado pessoal é tudo aquilo que identifica uma pessoa física. Então, a pessoa jurídica ela não é contemplada na LGPD. E esse dado pessoal, então, ele pode ser nome, CPF, RG, todos aqueles dados que a gente imagina que pode ser caracterizado para identificar uma pessoa. Mas eu vou trazer só uma provocação, que por vezes o dado ele pode ser uma coisa meio abstrata. Porque, por exemplo, se você está numa convenção médica, em que todos estão de jaleco branco e só tem uma pessoa que está vestida de vermelha, ela pode estar sendo identificada apenas pela cor da roupa, né? E pode até mesmo ser lido como um dado pessoal. Enfim, né? E uma outra questão, acho que é importante definir também, o que seria dado pessoal sensível. A lei ela já vai ser taxativa e ela já vai colocar que as instituições como um todo, elas precisam ter um cuidado muito maior. Seria o quê? Dado de saúde, dados sobre a origem racial, dados sobre a orientação sexual da pessoa, filiação a sindicato, opinião política, dados genéticos, biométricos. Então, esses dados sensíveis, eles podem causar algum tipo de discriminação ou algum tipo de tratamento diferenciado ou exposição à pessoa física. Então, essa lei ela já vai colocar certinho quais pontos são. Bem, acho que falei rápido e tentei dar um panorama, né, dos principais conceitos que a lei ela tenta definir. Mas uma outra questão que eu acho que é bastante importante colocar também é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vem
para proibir o uso do dado pessoal, mas sim regulamentar. Né? Como eu coloquei, nós produzimos muito dados e a maioria desses dados eles conseguem nos identificar, né? Tanto tem a questão da geolocalização também, que é muito utilizado pelos celulares. Mas, enfim, acho que, não sei, Mariana, você quer colocar algum apontamento? Está surgindo alguma pergunta? Senão eu continuo. Claro, vamos começar aqui. Ainda não surgiu. Pessoal, mande suas perguntas aí pra gente. Ô, Nath, a sua internet às vezes dá umas travadas, tá? Então, se você puder dar uma olhada um pouquinho na sua conexão. Mas, Ale, eu queria puxar agora para você, um pouquinho para você contar pra gente. A Nath deu um panorama, mas assim, o que foi essa pressão que aconteceu para começar a ter essa legislação? Olha, Né? Começou lá com a GDPR. É que a GDPR é mais antiga do que 2012. A GDPR, na verdade, é um normativo de 1995. E aí ela só foi ganhar Oi, gente, força... acho que eu tô travando. a sua deu uma travada, Mariana. Né? Deu. Você tá me ouvindo? Oi. Oi. Tá me ouvindo? Tá no mudo. Eu acho que a minha internet deu uma bambeada daqui. Eu acho que eu voltei agora, né? Ale, Voltou. pode tocar aqui enquanto a minha internet volta. Então, a GDPR ela é de 1995, na verdade, né? Ela era um normativo, e aí, a partir de 2012, ela começa a ser votada para ganhar força de lei. Então, na verdade, a grande diferença é que a Europa se tem, né, uma cultura do que é privacidade, do que é dado pessoal, meu nome, meu CPF, se bem que lá na CPF tem um outro nome para isso, mas equivaleria ao nosso CPF, passaporte, meus dados de preferência de consumo, dado político, etc. Só que a GDPR é muito mais minuciosa do que os nossos meros 65 artigos da lei, que vai dar lá, sei lá, 10 páginas, 12 páginas de lei. A GDPR tem mais de 100. Né? Porque a GDPR tem uma coisa chamada considerandos, que é fantástico, que ela explica melhor determinadas seções e artigos da lei dela. Então, quando ela fala do DPO, quando ela fala de certificação, quando ela fala de quem é o controlador, de quem é o processador, das autoridades de supervisão, porque lá você não tem uma autoridade única, cada país membro da União Europeia tem a sua, mas aí tem o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, então tem uma hierarquia de autoridades supervisoras lá, que é diferente da nossa lei. A nossa lei só fala da autoridade nacional, é uma para o Brasil inteiro e pronto. Então, assim, na verdade, o negócio foi mais político e econômico. Aqui no Brasil foi a Lagoa Horse, né? O Marco Civil da Internet, ele vinha desde 2010, 11, por aí começou, e no final ele só entrou em vigor em 2014. E aí ele apelava muito para a questão da neutralidade da rede, né? Para você não filtrar determinados pacotes de dados, preferenciar determinados pacotes de dados na rede. Exemplo, a rede prioritariamente vai trafegar pacote de voz, né? Que só está trocando voz, ou pacote de dados que está trocando e-mail. Não. A neutralidade da rede, para não filtrar nem por tipo de pacote, nem pelo conteúdo de pacote, tá? Então, o que acontece? Vai acontecer isso, né, o Marco Civil, e aí depois, quando ele vê a Europa indo, né, que foi engraçado, a Europa começou a discutir em 2012, aprovou em 2016, para entrar em 25 de maio de 2018, e a Argentina veio junto, filho, ó, igual, a Argentina aprovou a lei dela antes da nossa, aí o Brasil falou assim, então, tem um tal de OCDE aí, né, um tratado comercial com a Europa, então, tá lá, filho. Se vocês não tiverem uma lei, não tem tratado com a Europa. Ou seja, não tem din-din, não tem dinheiro. Ah, então, agora a gente vai ter que aprovar aquela lei, né, que o pessoal tava falando, depois toda aquela discussão do Marco Civil, então a gente vai ter que aprovar, vamos ter que aprovar, senão não tem dinheiro. Dinheiro, entendemos essa linguagem, entendemos o recado, precisamos fazer. E aí, quando eles começaram a discussão lá pelo final de 2013,
13, 14, depois, logo depois que caiu o Marco Civil, bababá, aprovaram a lei em 2018 com a pegadinha, não veio com a autoridade nacional, vetaram, mas no final do ano, o tio Temer deixou um presente pro outro que ia assumir, e disse assim, então toma aí essa MP aí e te vira para instituir a autoridade, para não dizer que não dei presentes. No dia 26 de dezembro, dei muitos presentes para vocês, na calada aí, na virada. E nessa, quando assumiu o atual governo, eles pegaram algumas coisas e tiveram que correr. Então, por exemplo, a primeira coisa que eles fizeram foi votar a MP para não caducar, para poder você ter autoridade, porque você não podia ter uma lei sem autoridade para fiscalizar essa lei. Né? Só que a gente sabe, já estava lá escrito, que a autoridade, nesse momento, ia ficar subordinada ao gabinete da presidência da República e tal, que depois de 2 anos, então, ela ganharia, né, um upgrade aí para ser uma autarquia, como é as outras agências, como é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, como é a Agência de Energia Elétrica, a ANEEL, a Anatel e etc. Mas que, por enquanto, por uma questão orçamentária, ela ficaria abaixo da presidência da República e que o seu corpo, em termos de funcionários, viria justamente das autarquias federais para não gerar ônus ao erário, ou seja, para não gerar mais custos para o governo. Aí aprovaram a MP, saiu tudo. Aí agora, acho que foi no começo do ano. Então, pô, mas a NPD está sujeita ao gabinete da presidência da República. Cacete, a lei é de 2018, vocês só chegaram nesse artigo agora? Vocês só descobriram agora que ia ser assim? Pelo amor de Deus. Então, você descobre que no Brasil é assim, os caras só acordaram para fazer quando disseram dinheiro, vocês vão perder dinheiro. Aí disseram, então a gente vai fazer agora. Então, foi assim, basicamente, o jeito brasileiro de fazer é esse. Não é assim, olha, o mundo está olhando para a proteção dos dados, via Cambridge Analytica, que influenciou a votação nos Estados Unidos, porque descobriram que a rede social, o cara tem mais de 5.000 pontos de checagem sobre você, cada curtida, cada palavra, cada amigo que você interage, cada meme, ele está capturando dados seus e fazendo análises. E aí ele te joga e te imerge numa série de conteúdos para te tendenciar a votar em X e em Y. E as pessoas não conseguem enxergar isso. É dado. E é muito. Isso é Big Data, de verdade. O cara tem dado de anúncio que ele curte, de que postagem ele curte, se ele faz meme, se ele não faz meme, se ele faz o joguinho lá do envelhece a cara, fica mais novo, fica mais velho, bota avatar, bota não sei o que. Cara, tudo aquilo ali, ele está coletando dado seu. E aí ele reúne um conjunto de dados, ele procura padrões, faz uma análise heurística e começa a fazer inferências sobre o comportamento. Então, quando você fala disso, cara, você tem N dados pessoais ali. E aí eles descobriram, cara, a gente precisa regular isso. Só que descobriram isso lá fora muito antes da gente. A gente está fazendo por uma pressão mais política e econômica do que, de fato, por uma consciência em privacidade. A gente está fazendo porque não quer perder negócio. A gente está fazendo porque os Estados Unidos viu lá o Privacy Shield cair agora em julho, e aí a Europa debandar de lá, né? Sair dos data centers de lá loucamente. A Amazon desesperada, bota lá pra lá, bota pra cá, pega o Swiss Privacy Shield, pega de lá, pega de cá, para tentar segurar determinadas empresas na Europa. Por quê? Porque as pessoas, as empresas lá, sabem o que é due diligence com a lei, que é seguir a lei, não é só porque a lei vai me punir, vai me aplicar uma multa, é porque é uma boa prática de mercado. Então, o nosso mercado, ele é muito mal educado. Ele faz porque vai doer no bolso, vai ter uma multa. Ou então eu vou ter que ir a público noticiar isso, e aí a imagem da empresa já era. É isso. Ale, eu acho que é isso mesmo. Eu sou formada em engenharia ambiental, e eu acho que no ambiental as mesmas coisas acontecem, né? E assim, às vezes não acontecem, porque hoje, né, a gente está vendo uma grande área do Pantanal, a Amazônia pegando fogo, e nada é feito, mesmo com a pressão de investidores internacionais, né? Então, assim, eu tenho acompanhado faz um tempo esses eventos de segurança, de privacidade, de proteção, e eu tenho visto, assim, vou até fazer um comentário aqui que eu achei bonito, que fizeram uma homenagem, eu acho que é para você, Ale, que é da Cris Bauer, falando, meu amor, você é a melhor na sua área, te amo. Eu achei muito bonito, então tô aqui deixando, né, para todo mundo registrado isso, achei muito legal.
E eu acho que, assim, a gente tem umas pessoas que falam muito bem sobre privacidade e proteção, e estão falando isso há anos no Brasil, e elas não têm voz. Então, assim, são poucas pessoas que são ouvidas. Então, o meu palco aqui é pequeno, mas eu passo para vocês duas, para vocês falarem e colocarem sua voz para fora. Então, utilizem o palco, e a gente vai divulgar o vídeo aqui para todo mundo. E aí eu queria colocar uma pergunta que passou. O Flávio, ele também já respondeu aqui a pergunta. E aí pode ver quem vai responder, se vocês querem fazer uma coisa junta. Mas eu vou passar aqui para a Lê, que ela já está com o microfone aberto, tá? Então, a Lê, a LGPD, ela não se aplica para empresas. A Camila Bascoy perguntou. Camila Bascoy, minha amiga, beijo. Os dados corporativos também não podem ser tratados. Então, assim, você falou muito de como que isso está acontecendo, mas como chegou dentro das empresas, né? Então, teve a legislação, chegou dentro das empresas e foi aquele auê para cumprir. Então, como que funciona isso dentro das empresas? Então, como o Flávio colocou, ele é colega de grupo, aí a gente se conheceu num evento ano passado, até acho que falando sobre inteligência artificial e a questão dos dados, né? Não é que ele não se aplica à empresa, ele não se aplica ao CNPJ, aos dados empresariais, estratégicos, aquelas coisas burocráticas do negócio. Por quê? Porque já existe uma lei para isso, lei de propriedade industrial, de propriedade comercial, os próprios contratos, né, os próprios acordos de não divulgação e confidencialidade. Então, já existe uma legislação e todo um arcabouço para cuidar disso. O que ela pega é dados de pessoas, e aí entra aquilo que o Flávio falou, dado do sócio, né, do representante legal, aí são dados pessoais, porque vai ter um nome lá e um CPF, né, de alguém que é representante legal, que é sócio e etc. O que se tem que ter cuidado é o seguinte, é como a Natália falou, a lei não veio proibir, ela veio regular, porque hoje, meu filho, seu dado tá em base que você nem imagina. Você diz assim, mas eu inscrevi. Hoje eu vou falar para você, acabou de acontecer uma coisa engraçada. Me mandaram uma vaga e eu falei, cara, acho que eu vou meter a cara aqui, né? Vamos ver no que dá esse negócio. Peguei e meti a cara lá. E é uma coisa engraçada, os caras pedem o número da sua CNH. A minha pergunta é o seguinte, você está num processo de recrutamento e estão pedindo a tua CNH. Veja, para quê? Se você ainda nem me contratou, como empresa que está me selecionando, você vai precisar do número da CNH. Sabe qual é meu medo? De verdade, a gente sabe que tem uma puta indústria da multa aqui em São Paulo. Eu falei, mano, daqui a pouco vai aparecer multa no meu nome e saiu de lá. E eu nem sei. E é um processo seletivo de empresa grande. Quer dizer, cara, nesse momento você está selecionando. O que você deve perguntar? Se o cara tem ou não CNH é a categoria. Acabou. Para que você precisa de um número de CNH? Minimização de dados é um princípio da lei. A galera, ignora isso veementemente. Então, você tem que saber o seguinte, cara, que dados a minha empresa coleta de pessoas? Quais são os dados dos meus funcionários que eu coleto? Para que eu coleto? Qual é a finalidade? A partir da finalidade, eu defino a base legal. Eu trato dado A, B e C, porque isso aqui é para fins de INSS. Então, INSS, eu tenho um cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Isso aqui é para fins de Receita Federal. Tem um cumprimento de obrigação legal ou regulatória com a Receita Federal. Isso aqui é a história da folha de ponto, não sei o quê, eu tenho que mandar para o Ministério da Economia. Então, eu tenho um cumprimento de obrigação legal. Agora, vou dar um exemplo que a gente estava num grupo discutindo uma pimenta. É a história de bater ponto por biometria. Bater ponto por biometria. Tá. Eu estava discutindo, inclusive, com a minha assistente, porque a gente estava fazendo uma avaliação de base legal no cliente. Eu falei, você não vai botar isso como cumprimento de obrigação legal. Mas por quê? Se bater ponto, tá na lei, né, da CLT, você tem que registrar o ponto. O que a lei diz sobre registro de ponto? Mecânico ou eletrônico? Em algum momento ele diz que o registro de ponto tem que ser biométrico? Não. Então, se eu botar a base legal, cumprimento de obrigação legal, eu não justifico o ponto por biometria. Porque a lei diz que eu tenho que colher o ponto, o registro de horas trabalhadas pelo trabalhador CLT, de forma mecânica ou eletrônica. Mas em momento algum, ela me diz que eu tenho que usar biometria, que é uma categoria de dado sensível perante a lei.
Como é que eu vou tratar esse dado? Quer dizer, uma coisa é eu perder um RG, porque às vezes eu posso mudar o número do RG, né? Eu perdi, vou lá, tiro a segunda via, mudou. Mas e aí se vaza uma base de dados de impressão digital? Eu vou cortar o dedo fora e fazer outra impressão digital? E aí você imagina para onde foi parar essa base, que tem bancos hoje que você só precisa da biometria para entrar lá, ele te identificar e você limpar uma conta. E aí, como é que você faz com isso? Então, minimizar cara, qual é o mínimo que eu preciso para eu oferecer um contrato de trabalho seguindo as regras da lei? Ah, a lei diz que eu tenho que ter o nome, o endereço, o CPF e a data de nascimento. Então, eu só vou colher isso, cara. Eu não preciso saber o nome do pai, o nome da mãe, o nome do filho. Não, peraí. Mas aí eu preciso saber o estado civil, porque se, dependendo do valor do salário, tem a história do salário família. Ah, beleza. Mas aí eu tenho uma obrigação legal, porque aí eu pego o estado civil, eu vejo os dependentes, se tem menor, para poder pagar o salário família, por causa do valor do salário. Então, é isso, é você olhar para o caso que você tem na mão. Cara, o que eu vou contratar? Qual é a vaga? Qual é o salário? Ah, essa vaga tem salário família, essa vaga não tem salário família. Então, para essa vaga aqui, eu só coleto dado ABCD. Para essa aqui, eu coleto ABCD, E e F, porque eu tenho salário família, e aí eu tenho que cumprir a lei, tal, tal, tal. É isso. As pessoas querem dizer assim, não, faz aquele formulário maçaroca, né? Preenche tudo, bota tudo aí, mas você vai usar? Não. Não, mas pode ser, então é o seguinte, a LGPD acabou com pode ser. O que você precisa nesse momento? É o que você precisa, o que a lei te obriga, o que você tem que oferecer para a Receita Federal de dado? Então você coleta. Para o INSS, para o Ministério da Economia, Delegacia Regional do Trabalho, sei lá o que for. É isso que você vai coletar. Você precisa de mais alguma coisa? Ah, eu vou querer dado, sei lá, por exemplo, tipo sanguíneo, né? Que é um dado de saúde lá da pessoa, tá? Mas por que eu faço isso? Prevenção, tutela de saúde, ou nesse caso, como não é tutela de saúde, porque a empresa nem sempre é uma prestadora de serviço de saúde, mas aí é incolumidade física. Por que eu coletei o dado? Esse dado? Ah, porque se acontecer um acidente, eu já sei o tipo sanguíneo e como encaminhar ele para um pronto atendimento e tal, eu já tenho o tipo sanguíneo dele para não dar ruim. Então, mas aí ficam essas questões. Até onde? Tem alguma lei que me obrigue a coletar o tipo sanguíneo do funcionário? Acho que hoje não tem mais, tá? Se eu não me engano, não tem mais. Acho que nenhuma lei trabalhista te obriga mais a coletar o tipo sanguíneo, mas tem muita empresa que ainda faz isso. Então, é olhar para essas coisas. Ah, por que você coleta esses dados? Ah, porque a gente sempre coletou assim, tá? Veja, você precisa? Se você não precisa, você não coleta. É isso. Bem, e nesse sentido, né, que a Alessandra falou, é exatamente esse cenário que a gente vê atualmente nas empresas. Quanto mais dados, melhor, né? Então, e também tem muito essa questão, mas quem sabe eu não preciso no futuro de determinado dado, né? Enfim, tem casos que a gente vê que atualmente a gente está tendo muito esses novos benefícios, né? Que fidelizar o seu próprio funcionário em algum determinado serviço. Então, por exemplo, assim como tem a carteirinha do Vale Refeição, atualmente está tendo muito também a carteirinha para comprar produtos na farmácia. E os RHs, eles têm acesso ao que as pessoas compram nessas farmácias, né? Porque vai aparecer no extrato do cartão para o RH conseguir fazer o desconto em folha. E muitas empresas usavam esses tipos de dado para conseguir fazer um controle de natalidade interna, muito bizarro, assim, no sentido de funcionárias que pararam de tomar o anticoncepcional. Que estranho, né, esse caso, vamos acompanhar de perto, que eu acho que fulana quer engravidar. Então, assim, a utilização de dados, até então, né, vinha sem qualquer critério, né, de coleta, de tratamento, como a Alessandra colocou, dados que não são necessários para o negócio. E respondendo ao Arthur, né, a questão, como que as empresas, então, elas vão conseguir provar, de certa forma, que estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados? Na verdade, a lei, ela vai colocar 2 tipos de sanção, né, que seria o tratamento indevido dos dados pessoais, então, como a Alessandra colocou,
a lei, ela vai colocar diversas bases legais, que é como se fosse uma justificativa, né? Você tem a finalidade daquela atividade atrelada a uma base legal. E nessa base legal, você tem que estar, né, super adequado àquilo. Então, você coleta o dado nome, RG e CPF para identificar uma pessoa, só pode ser usado para aquela finalidade. Não pode ser usado para entrar no banco de dados do funcionário na farmácia, por exemplo, e fazer uma análise preditiva, se a pessoa vai engravidar ou não, por exemplo. E se ele não tiver adequado a essa finalidade, e houver, enfim, algum tipo de reclamante, né, o próprio titular de dados, ele pode fazer a sua reclamação, enfim. Então, por exemplo, muitos casos que vão acontecer agora vão estar atrelados à lei do consumidor também, né? Então, no sentido de você, por exemplo, enquanto titular de dados, por exemplo, pediu a revogação dos seus dados, não ocorreu, vai ter instância. Só que é isso, como a Alessandra colocou, está muito incerto ainda, porque a gente não tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria que vai regulamentar e fiscalizar todo esse ecossistema, né? Então, é uma questão que ainda vai ser muito discutida, né, nessa relação do tratamento indevido dos dados pessoais. Uma outra questão que a lei coloca é o vazamento de dados, né? Então, esse vazamento de dados, ele pode ser tanto por uma questão, né, uma ação criminosa, hackear um sistema, enfim, mas também pode ser tido como um erro humano, né? Você, por exemplo, que acontece muito dentro das empresas grandes, é você ter uma planilha Excel, né? Aquela coisa bem que não deveria ser mais tratada, né? Com dados pessoais sensíveis, por exemplo, e envia para o fornecedor errado. Para esse fornecedor, é uma pratada, né? Imagina receber planilha Excel sem senha, sem qualquer medida de segurança, né? E aí aquele fornecedor ele vai fazer o que ele quiser, porque ele não tem um compromisso, né, com a empresa, porque foi um envio errado de e-mail. Então, enfim, tem esses dois tipos de infrações que vão ser regulamentados e fiscalizados por uma autoridade que ainda não foi definida. Então, e as sanções, vale ressaltar, né, em cima dessas infrações cometidas, elas só vão ser aplicadas a partir de agosto de 2021. Então, por agora, a LGPD ela só está funcionando para assegurar o direito dos titulares de dados, né, que é justamente, a partir do dia 18 de setembro, você pode ligar para a empresa e pedir para que os seus dados sejam revogados, eliminados, né, e caso esses dados não estejam linkados com alguma base legal, eles vão ter que excluir esse dado, né? Eles vão ter que, enfim, tirar dos sistemas, agora da forma como vai se dar, né? Vai depender do negócio de cada empresa. No caso, né? Então, respondendo a Mariana aqui no final, né? Como que minha empresa deverá fazer treinamentos para a proteção de dados ou apenas os envolvidos no tratamento e manipulação desses dados? Olha, é muito difícil você não ter uma pessoa que não manipule dado pessoal. Como eu coloquei anteriormente, a visualização do dado já é um risco para a informação. Você pode colocar DLP, você pode colocar todos os sistemas de segurança possível e imaginável, mas a pessoa pode ter um celular, ela pode tirar uma foto da tela do seu sistema. Enfim, então, todo esse debate da Lei Geral de Proteção de Dados é um debate muito cultural, né? Acho que a Alessandra ela conseguiu colocar muito bem esse cenário de que nós, né, infelizmente no Brasil, a gente não se dá conta da importância do dado. Mas vale ressaltar também que que a gente não faz por um desconto, por exemplo, né? Então, é muito também da responsabilidade das empresas, porque, poxa, quem não quer ter um 10%, né, em cima de um produto, um descontinho aqui a colar? Então, é muito difícil você barganhar com uma questão financeira, né, que as empresas colocam. Então, sim, o ideal seria treinamento para todas as pessoas, porque de alguma forma ou de outra, acontece troca de e-mails com dados pessoais de funcionários, de clientes e assim por diante.
Bem, acho que... Nath, muito legal. Só para colocar aqui, a pergunta foi do Robson, eu que mandei aqui no chat para a gente compartilhar. Ai, Então, desculpa, Robson, muito obrigada pela pergunta. Não, só para a gente colocar aqui. Muito, muito importante os pontos que vocês colocaram. Eu já trabalhei com conscientização de segurança e trabalhava principalmente nesse ponto, então eu trabalhei muito próximo da área de DLP, que aí vocês comentaram agora, né? É uma área super importante. Algumas empresas, né, dependendo do ramo, têm essa parte mais avançada, né? Porque algumas empresas, por exemplo, os bancos, têm a lei do sigilo bancário. Então, os dados, os meus dados, o número que você tem na conta, não pode estar aí numa tabela, né, numa base de dados pela internet, né? Então, isso é muito diferente de empresa para empresa. E aí, eu queria colocar uma pergunta aqui. Ale, já engata aí na resposta, tá? A Cris Bauer perguntou, como podemos, então, minimizar esse acesso à nossa privacidade? Quando você estava falando, né, de quais informações a gente dá, quando a gente vai na farmácia dar nosso CPF, como que a gente pode mudar nossa mentalidade e se tornar pessoas mais conscientes? Aí, até falando sobre redes sociais, tá? Que tem o dilema das redes, tá aí, né, no Netflix, todo mundo assistindo, mas numa visão holística da gente, né? Como que a gente pode diminuir esses dados que a gente distribui aí? Então, eu brinco que eu sou old school, né? Às vezes eu me sinto uma pessoa de 100 anos no corpo dos meus 30, dos meus 15 aqui, né? Mas rede social, por exemplo, é uma coisa que eu tenho algumas, mas tiveram algumas que eu nunca quis aderir. Por exemplo, eu me lembro na época da história do Snapchat. Ah, porque o Snapchat, fazer aqueles vídeos de 10 segundos, Snapchat. Falei assim, mas qual é o objetivo? Não, fazer o vídeo de 10 segundos, tá? Eu me expor ao ridículo por 10 segundos, que vai ser apagado em 24 horas. Só se eu estiver bêbada. Se eu realmente não estiver no meu perfeito juízo. Para que eu vou criar uma rede social para isso? Falei, não vai dar. Aí essa rede social eu pulo, o objetivo para mim não agradou, não condiz comigo, né? Eu sou da época do Orkut, mas sou da época antes disso, eu sou da época do Mirk. Naquela época você tinha muito mais privacidade do que hoje, porque você se escondia através do seu alias, ou melhor, do seu nickname, você não era obrigado a se expor, né? E ICQ também, sou da época do ICQ, então você no ICQ, você tinha uma anonimização completa, porque quem era teu usuário? Era um número, era uma sequência de número que quanto mais usuários o ICQ ia tendo, maior ficava aquele hash, né? Aquela sequência de números. Então, era uma parada bizarra o ICQ, mas ao mesmo tempo você tinha privacidade, porque você ia falar com o usuário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, ou com o usuário 8833, 24. Tipo, a sua privacidade naquele momento ainda era muito maior que hoje. A mesma coisa nos canais de Mirk, né? Do IRC, do famoso IRC. Então você tinha privacidade. Eu vim daquela época, então eu aderi ao Orkut na época por uma questão de família e amigos, não uma questão de trabalho. Então, por exemplo, eu tinha uma política minha, pessoas de trabalho, eu não adicionava no Orkut, porque o intuito ali era amizades. Então, amizades você vai falar amenidades, não coisas de trabalho. A mesma coisa com a questão do Facebook. Hoje, poucas pessoas, assim, eu tenho que ter alguma proximidade para adicionar no meu Facebook. E mesmo assim, dentro do meu Facebook tem vários filtros. Amigo, conhecido, família, não sei o quê. Por quê? Porque as minhas publicações, desde sempre, nunca foram públicas. Porque eu vim com esse DNA de segurança. Então, nada meu é público. Nada. Até eu tive um problema com uma live uma vez no Instagram, porque falaram assim, sua conta é privada. Eu falei, claro, filha, a vida é minha, você acha que eu vou expor para quem? Eu não quero plateia, nunca quis. Ale, aconteceu a mesma coisa comigo, só que antes da live, aqui para Digital Plural lá no Instagram, eu já tirei, né? E eu Tive que te tirar. entendo completamente, viu? Porque eu vivo com uma pessoa que é bem parecida com você, meu namorado, assim, então ele não coloca nem a cara, assim, você vai tirar aqueles filtros de cachorrinho que tinha no Snapchat, eu não quero isso, eu não quero o meu rosto nas redes sociais, então parecia um pouco, nossa, como você é revoltoso, se você é radical, mas assim, as coisas começam a evoluir e começam a fazer sentido, né? Então, aí eu vou muito, só para contextualizar, eu fiz história antes de fazer TI.
tá? Então, quando tem gente que discute algumas coisas, mas como é que você sabe disso se você fez licenciatura em informática? Ainda tem isso, eu não sou formada nem em engenharia de software, nem em análise de sistema, eu sou formada em licenciatura em informática pela Universidade do Estado. E eu gostei porque ele me dava um leque de tudo, eu conheci linguagem de programação, web, algoritmo, arquitetura de computadores, redes, banco de dados, e eu pude escolher para onde eu queria me dedicar. Por isso eu gostei da grade deles. E por que eu estou falando disso? Porque eu sempre olhava as coisas de um ponto de vista filosófico da coisa, que eu estudei Foucault na época da faculdade de História, na história da teoria do panóptico. Então, as pessoas querem ter uma ilusão de privacidade. Então, eu me permito entrar e dar meus dados se eu vou ter realmente um real benefício. Só que eu quero saber como essa empresa vai tratar meus dados. Quanto às redes sociais, que benefício essa rede social vai me trazer? Mas eu nunca deixo nada default, ou seja, padrão da rede social, padrão do site. Eu sempre vou lá e mexo nas configurações, porque eles não seguem o princípio de privacy e security by design. O certo era que quando você lança uma plataforma dessa, as configurações mais altas de segurança e de privacidade devam estar ativas, né? Então, não é tudo público, não, tudo é privado. Você, como dono do dado, decide com quem, como, quando e onde, por quanto tempo vai compartilhar. Então, tem coisas hoje no meu Face que tem gente que diz assim, mas só você vê, sim, só eu vejo, eu sou egoísta, é meu, não é para tu ver, é só para eu ter um arquivo virtual daquilo para quando eu quiser eu acessar e poder baixar. É meu, não é dos outros. É privado. Eu não quis ser. Eu falei, mano, se era para ser celebridade, não, essa parada aí não deu para mim nessa vida, não. As redes sociais, para mim, elas têm objetivos específicos. Então, para mim, o LinkedIn, por exemplo, é uma rede social de trabalho. Eu não canto ninguém, eu não recebo cantada, eu bloqueio se eu receber cantada. Pronto, acabou. Porque para mim ali é trabalho. Então, eu tiro dúvida de alguém que viu minha apresentação, eu converso, aceito o convite de webinar, disso, daquilo, faço proposta de trabalho, recebo proposta de trabalho, é isso. Mais nada, porque é uma rede social de trabalho, é networking. Social networking, enfim, é uma rede social de trabalho. Não é uma rede social para você estar caçando ninguém, né? E aí isso é das pessoas. Pô, peraí, eu vou dar meu CPF ali na padaria para ganhar um pão. Dependendo da situação da pessoa, às vezes ela está precisando. Não vou julgá-la, eu não sei a situação da pessoa. Então, às vezes, ela dá o CPF dela por causa de um pão, de um chocolate, de um picolé, de uma água. Eu não sei. Eu não posso julgar, mas cada um tem que ter esse juízo de valor dos seus próprios dados. Espera aí. Quanto vale? Ó, essa história do CPF na nota, eu não boto CPF na nota. Às vezes que eu mandei colocar CPF na nota, é porque eu tinha um objetivo. A história da minha pontuação de consumo de crédito para poder, eu queria pedir aumento no limite do cartão. Então, eu faço as coisas premeditadamente. Se eu não tenho, não tenho mais cartão de crédito, então foda-se, não tem CPF na nota. O CPF é meu, o dinheiro é meu, gasto do jeito que eu quiser, e eu não quero a Receita Federal depois pegando quanto eu gasto e batendo com a Receita. Cara, a Receita vai fazer isso em algum momento, vai pegar a declaração dos negros de um lado, quanto eles gastam no comércio de outro, vai começar a bater, filho. Isso aí não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Ontem eu estava assistindo, além do Dilema das Redes, que eu já assisti faz tempo, além do Privacidade Hackeada, eu estou assistindo um documentário chamado A Era dos Dados. E aí o cara estava falando da lei de Bowerman, eu esqueci agora o nome lá, que os caras usam na Receita Federal dos Estados Unidos. Só que ele não pode assumir que eles usam, mas na União Europeia eles usam. E essa teoria lá é bem interessante, porque eles usam para tudo, para rastrear fraude, sonegação de imposto e um monte de coisa, inclusive para taxar. E aí, quando você começa a olhar para essas coisas e dizer assim, pô, eu estou dando meu CPF e ele está cruzando uma identificação minha única, que é o meu CPF, com o que eu estou gastando por estabelecimento e o tipo, e ali tem a lista de itens que eu estou gastando, cara, eu estou dando uma baita informação sobre mim. Se eu jogo isso no Big Data e começo a fazer análise, eu vou ter predição para um monte de coisas. Entendeu? Aí a história, como a Natália falou, eu vou começar, essa aqui parou de tomar anticoncepção, não, bora começar a ofertar produto de bebê, porque se ela parou anticoncepção, não é porque ela quer ter um filho, então, vamos vender produto de bebê para ela, vamos começar a oferecer, porque eu acho que ela vai querer um filho, e por aí vai, tipo, o cara tá, esse aqui ele tá comprando Viagra na drogaria, manda
para ele anúncio de motel, anúncio de viagem. Então, você vai começar a ver esse tipo de coisa, entendeu? E aí, é interessante da LGPD que, por exemplo, tem uma parte lá sobre a parte de dados sensíveis, que é referente aos dados de saúde, né? Que é muito interessante, que ele diz assim, que tem determinadas informações que você não vai poder usar para analisar risco para negar as coisas. Por quê? Porque hoje a drogaria fala com o fabricante de remédio que fala com o plano de saúde. E aí o cara vai querer fazer o quê? Análise de risco. Olha, o cara está comprando remédio para o coração. E então acho que ele tem problema de coração. Aí o cara do plano de saúde diz, então o risco dele é grande, aumenta o plano. Então, veja, olha a correlação das coisas. E a lei é muito... isso, Flávia, a lei de Benford, exatamente, muito bom. E aí, a lei é muito clara sobre isso, né? Essa quantidade de dados coletados e a forma como ele vai ser usado. Ele não pode ser usado contra o usuário, principalmente na hora da prestação de um serviço de saúde. Então, é você pensar o valor do dado para você, verifica a reputação da empresa e até onde você está disposto a se expor. É isso. Acho que. Mari, você travou? Ale, eu só queria juntar com as... Eu tô aqui? Tá meio ruim a minha internet hoje, eu peço desculpas. Vocês estão me escutando? Dá um joinha assim se estiver me escutando. Obrigada. Só vou complementar aqui, a minha co-orientadora, a Luciana, ela tá assistindo a live, só que ela pediu para me mandou mensagem aqui no WhatsApp. Ela primeiro falou que ela adorou seu senso de humor, Ale. Ela falou que ela quer você lá no nosso mestrado também. E ela perguntou, porque ela tem um projeto de telesaúde. A gente tem um curso aqui de telesaúde na plataforma. E ela perguntou se essa parte de saúde, se tem alguma coisa que muda com a telesaúde dentro da LGPD. Tem alguma coisa que tá mudando com o advento da telesaúde? Então, é que a empresa vai ter que, digamos assim, forçar um nível maior de segurança, né? Porque aí você vai ter que garantir criptografia em trânsito, criptografia em repouso, onde é que está esse dado da telesaúde, quer dizer, onde é que hospeda essa aplicação? Está no Brasil? Está fora do Brasil? E aí, se está fora do Brasil, isso está em contrato? Tem cláusula? Não tem cláusula? O país tem uma lei igual ou equivalente à brasileira? O teu fornecedor lá tem medidas de segurança apropriadas? Essa transferência, mesmo interna, segue padrão de segurança, ou se for internacional, segue padrão de segurança, quer dizer, eu tenho criptografia, eu tenho controle de acesso, eu tenho log, eu tenho trilha de auditoria, eu tenho threat intelligence, então eu fico monitorando ali, sei lá, um security operation, uma monitoração de rede, enfim, eu tenho medidas em camadas de segurança para garantir que aquela aplicação de telesaúde está protegida, que aqueles dados ali estão realmente sendo tratados de uma forma segura, para que se, por exemplo, o cara teve uma live, acho que foi da UFRJ, não me lembro, alguém invadiu a live e começou a xingar lá a pessoa, acho que era uma professora da UFRJ, e invadiram o site, invadiram a página, invadiram a live, cortaram o microfone para dizer... Isso aconteceu com a gente aqui também, viu, Ale? Eu tirei minha imagem por causa da internet, mas aconteceu isso com a gente, tá? A gente tinha alguns encontros aqui no Google Meet e o pessoal invade a live, né? Só que assim, não é uma invasão porque não tinha senha, não tinha essa proteção, né? Então qualquer pessoa com link acessaria, né? Então não é um hacker, não é nada assim. Mas isso aconteceu e eu acho que estava sendo bem comum, tá? No meio dessa pandemia. Então, aí você tem que garantir o meio que esse sistema de telesaúde está utilizando. Quer dizer, ele está fazendo via Zoom. Acho que vai dar ruim, já deu ruim no Zoom, acho melhor rever essa transmissão aí. Então, você tem que procurar meios para que a tua plataforma esteja segura, que esteja trafegando os dados de forma segura, no trânsito, em repouso, aquilo que você vai armazenar, porque eu imagino assim, uma plataforma de telesaúde deve ter lá o histórico de consulta, se tem receituário, essas coisas. Então, aquilo que está sendo trocado ali tem que estar protegido e aquilo que vai ficar armazenado, o registro disso também tem que estar protegido. Para senão, de repente, o cara, tipo, eu invadi uma consulta. Eu entrei no meio da consulta, a mulher estava lá, sei lá, com o ginecologista. Aí olha o tamanho da exposição. Ou o cara estava lá com o proctologista.
Entendeu? Então, assim, você tem que ter cuidado como está a tua plataforma, onde você está trafegando, se você está protegendo, porque são camadas de segurança. E a lei te fala lá no artigo 46, no artigo 49, no 47, ele diz, ó, você tem que garantir a segurança do sistema de tratamento de dados. O meio que você vai usar para tratar tem que ser seguro. Não importa se é telesaúde, se é telemedicina, tele, o que você quiser chamar, até mesmo um meeting que é de reunião. Você tem que garantir a segurança. Ponto. Ótimo. Nath, você tem algum ponto aqui para colocar? Eu queria colocar uma pergunta do Vlamir. Não sei se você quer falar dessa pergunta. A gente deixou ela um pouquinho para trás, mas se você puder responder. Ele pergunta, quando clicamos em um determinado e-mail para cancelar a inscrição, né, tem sempre no final do e-mail, se você não deseja receber mais aquele e-mail daquela caixa, a LGPD ela abrange esses casos por se tratar dos dados pessoais das pessoas ou não? Como funciona essa regra? Bem, na verdade, a LGPD ela cobre desde o início, né? No sentido de a partir do momento que a empresa está entrando em contato com você, é porque ela tem acesso ao seu e-mail, ao seu nome, enfim, a esses dados que te identificam de alguma forma. Então, por vezes, alguém tinha perguntado sobre telemarketing, né? Por vezes as empresas elas compram bancos de dados, elas compram diversas bases que têm titulares assim diversos. Por vezes tem nome, CPF, e-mail. Então, assim, a lei, ela entra desde o início, né, da coleta dessa informação, por que ela entra, por que ela coleta esse dado, por exemplo, se a finalidade for entrar em contato, enviar e-mails, marketing, né, enfim, de oferecendo serviços para, né, para as pessoas no geral, ok, ó, estaria dentro de uma base legal. E a partir do momento que você pede né, o cancelamento dessa inscrição, a empresa ela tem que, né, enfim, não enviar mais os e-mails, e se ela continuar enviando, aí é uma quebra de base legal, né? Ela não estaria dentro da LGPD. Bem, eu acho que... E o Arthur, ele fez uma pergunta. Eu ia só complementar que o Arthur, ele perguntou se as empresas de telemarketing e os call centers serão as mais afetadas com a nova lei. Então, também, né? Porque, como eu coloquei anteriormente, são áreas que compram muito bases de dados, né? Muitas bases. Com intuitos diversos, né? Oferecer serviços, tem empresas com CNPJs diferentes que dividem bases de dados, né? Então, a partir do momento que você compra um serviço, você está dando seu dado para 500 empresas. Então, sim, vão ser negócios que vão ser muito afetados, porque eles vão precisar ter uma base legal, eles vão ter que coletar esses dados, justificar essa coleta, esse tratamento. Então, são negócios que vão ser bastante prejudicados, de modo geral. Porque o modo de negócio deles é justamente a compra de dados sem o consentimento. Então, vai com certeza haver uma mudança significativa nesses setores. Corretor de imóvel Ale, também, será Natália. que vão parar de me ligar? Ale, será que vão parar de me ligar? Depende, cara. Se você for uma pessoa. Não sei quem foi que falou do meu senso de humor, mas quem não deve gostar do meu senso de humor é essa galera de telemarketing, quando liga. Falei, minha querida, você já ouviu falar na LGPD? Pois é, então. Quem foi que lhe deu meu telefone? Não, mas veja bem que não sei o quê. Você não pode dar um recado? Eu falei, vem cá, você liga pro meu telefone para cobrar outra pessoa e você quer que eu dê o recado? Vergonha na cara você não tem, não, né? Ah, mas você não conhece a pessoa? Sim, agora eu vou fazer o seu trabalho por você. Você tem que ligar para cobrar a pessoa. Você me liga para mim que não tem nada a ver com a história e você quer que eu dê um recado para a pessoa? Oi, como que você conseguiu meu telefone para começo de conversa? Mas você não. O cara ficou puto nesse dia comigo, foi muito engraçado. Mas você não pode dar um recado? Eu falei, não, querido, eu não sou garota de recado, isso aqui não é orelhão, você tá ligando pro meu celular, eu não sei como você conseguiu o meu celular, e eu vou dizer para você, você tem muita sorte, isso foi em agosto, que a lei ainda não entrou em vigor, porque quando ela entrar em vigor, pode deixar que eu vou passar seu. Vou passar o nome da empresa, vou stalkear você na internet, vou descobrir quem é o CNPJ que está por trás e vou mandar lá para o PROCON, porque tem um detalhe que a Natália falou. O pessoal tá olhando para a multa e diz assim, a multa só em agosto do ano que vem.
Porém, tem um detalhe que a lei permite. Você pode peticionar pelo seu direito via órgão de defesa do consumidor. E, pelo amor de Deus, o Reclame Aqui não é um órgão de defesa do consumidor, ok? Procon. Você pode peticionar via Procon. A empresa vai ter que se explicar. Se você não ficar satisfeito e entender que é um dano, você abre uma ação civil e processa a empresa. E a lei permite que você faça isso de forma singular ou coletiva. Então, se você pegar uma galera dessa que vazou o banco e diz assim, galera, vazou 100 mil registros, se junta nós 100 mil aqui, vamos processar essa empresa. Mano, você quebra um antes da multa. Você quebra um fácil antes da multa. Simples assim, porque o seu direito do titular já está valendo e você já tem como requerer ele, porque você tem precedente que é o Código de Defesa do Consumidor e ele já vale, tem muita coisa que você já podia exercer antes da LGPD pelo próprio CDC. Só que as pessoas não sabiam. E aí, com a LGPD, parece que deu uma enforcement, né? O pessoal, tem o direito, né? O dado é meu, não é da empresa. Ela não faz o que ela quer, ela faz o que eu quero, porque o dado é meu. As pessoas achavam que, tipo, no momento em que ele deu o CPF lá para a nota, o dado não era mais dela, não, filho. O CPF é seu. Você está concedendo ele. Quem está recebendo o seu dado tem que tratar como a lei pede. Senão, você não dá seu dado. E será que a gente vai caminhar aqui para o futuro, né? A gente tem uma plataforma onde a gente consegue falar, esses dados aqui eu quero colocar para essas empresas. Será que a gente consegue evoluir para esse mundo onde a gente é dono dos nossos dados, a gente escolhe para onde a gente coloca essa informação, ou é uma utopia? Eu acredito que sim, tá? Tem um Black Mirror interessante, eu assisti todos do Black Mirror, fiquei super triste, porque o cara disse assim, gente, o mundo tá tão dark que eu não vou fazer Black Mirror, porque eu acho que o pessoal andou assistindo e andou fazendo umas coisas na realidade que eles não deveriam ter feito, tipo o crédito social lá na China. Mas, se você olhar, é bem aquele episódio lá do Black Mirror, lá da Lourinha, lá com a história da rede social, do crédito social, lá é bem o que estão fazendo na China. Enfim, mas você tem toda uma questão de que não é um país democrático e uma série de coisas. Eu acredito que sim, porque tem um episódio, inclusive, do próprio Black Mirror, que é a história de um ursinho azul lá, que ele vira candidato e no final eles votam e o cara vira candidato. O cara não. Aquele avatar, o ursinho azul lá ganha como político, só que na verdade quem manipula ele, quem é a voz dele é tipo o Louro José, né? Tem alguém que é a voz do bichinho lá, a dublagem dele, mas o resto ele é um bichinho virtual, só que tem uma empresa por trás. Né? E aí aquilo vira uma ideologia, e aí todo mundo compra, e aí o cara lá é massacrado, porque ele desiste de ser o dublador do bichinho, o bichinho ganha a eleição, e dá a maior coisa lá, e ele desbanca os políticos reais, né? E vira o candidato lá. Se a gente olhar para esse rumo, e inclusive da questão do uso de inteligência artificial e etc., que é irreversível, né? A gente tem que chegar num consenso desse, de conseguir enxergar os nossos dados e com quem a gente quer ou não compartilhar, de quem a gente quer retirar o acesso, a quem a gente quer conceder o acesso. Eu acredito que é um caminho que a gente vai ter que percorrer, ainda tem muita coisa para chegar nisso, mas eu acho que é quase que inevitável para o rumo que a tecnologia está tomando, pela quantidade de dados que são coletados hoje, estruturado, não estruturado, IoT, sensor, indústria 4, 5, o Brasil adora falar em indústria 5.0, mas, cara, tem umas bizarrices que a gente encontra em empresas que a gente diz assim, sério? Isso aqui é a indústria 5.0? Ok. Não vou acabar com seus sonhos. Se você acha que isso aí é a indústria 5.0, tá tudo certo. Sensacional. Nath, você quer complementar? Como você acha que vai ser esse futuro aí da gente com os dados? Olha, eu acho que sou um pouquinho mais negativa frente a esse cenário, né, de produções, enfim, imagináveis de dados. Há conceitos que, enfim, acho que em outras lives a gente pode aprofundar, que seria o capitalismo de vigilância e o colonialismo de dados, né, que são movimentos que colocam que toda essa produção de dados, ela vem se concentrando no tratamento apenas de países como China e Estados Unidos, que tem um poderio tecnológico inimaginável, né, que empresas como Google, Facebook, Alibaba,
enfim, agora o TikTok, são plataformas gigantescas que têm uma capacidade de tratamento de dados incomparável, né, com outros países, outras plataformas digitais. E nessa entoada do colonialismo de dados, os autores, o Nick e o Ulisses, que escreveram The Cost of Connection, que é um livro que saiu no final do ano passado, eles colocam que uma nova fase do colonialismo está surgindo com os dados, né, em que essa concentração via Estados Unidos e China está provocando uma mudança na acumulação de capital, né, e consequentemente, há toda uma... em relação às relações sociais, os atores sociais, realmente é uma mudança, assim, nunca antes vista, né, que o pessoal coloca muito, né, que os dados é como se fosse o novo petróleo, né. Eu acho que é além, assim, é algo que a gente nunca viu precedentes, né, no sentido do como está afetando o mercado financeiro. Só para vocês terem uma noção dessa concentração das tecnologias nos Estados Unidos e China, a ONU ela soltou um relatório bem alarmante colocando essa questão, né, de que 90% do valor de capitalização do mercado ela está concentrada na China e Estados Unidos. Então a gente está vendo um arranjo político, econômico que está afetando as relações entre países, a autonomia dos, né? A gente viu como a Alessandra colocou do Cambridge Analytica, que afetou eleições. Então, os dados, eles estão muito entrelaçados com o capitalismo, né, com o modo de produção, enfim, provocando, né, toda essa nova acumulação de capital. Ótimo, ótimo, uma gente. Coisa legal aí. Pode falar, Lê. Da Natália, que você está falando. Não fecha o microfone não, Natália. E aí que você estava falando tem aquele vigilância ali do Zygmunt Bauman, também é bem interessante aquele lá dele. Só que é aquilo que eu falei, né? Eu vim do Foucault, da teoria do panóptico. As pessoas gostam de ter uma ideia de ilusão. Ele já falava lá, quando ele falou da teoria do panóptico, que a gente evoluía para o Big Brother. Não é o Big Brother programa como as pessoas conhecem, é o Big Brother mesmo, que a sociedade caminharia para isso, para a teoria do panóptico, de você estar sendo vigiado. Então, para mim, até que ponto você permite essa invasão de privacidade. Por isso que eu explico para as pessoas, assim, que o pessoal está falando assim, olha, tem dificuldade técnica das empresas se adequar. Tem, porque a empresa nunca fez segurança, ela fez Go Horse, ela fez qualquer coisa, qualquer remendo, só para dizer que tem, e pronto. E agora, o cyberataque, o cybercrime começou a ser real no Brasil. Antes, como a Natália disse, é coisa de americano, isso só acontece lá nos Estados Unidos. No Brasil, isso nunca no Brasil isso aconteceu. E agora você tem empresas brasileiras paradas. Está aí o ataque lá da Braskem. Parou a empresa. Você está falando da empresa que fatura milhões. Parar a empresa. Então, realmente, para quem sempre viu segurança como isso é gasto de dinheiro, não investimento, a pessoa está correndo da sala para a cozinha, filha. Quando disseram assim, a lei vai entrar, ele disse, fudeu, desculpa. Ele disse, lascou-se agora, como assim vou entrar, mano? Eu não tenho gente, eu nem me programei, eu não tenho budget para isso. Foi bem feito. Quem mandou? Planejamento estratégico de segurança serve para isso, mas as pessoas não querem fazer, não. Elas acham que segurança é contratar o menino ali, botar um firewall ali, tá tudo certo. Bota o antivírus também na máquina, que é bom. Fora o firewall. Mas e o resto? Não, o resto. Tá bom, cara, já botei, né? Paga o salário do cara, bota um... O que mais que você quer? E aí, quando você explica que segurança tem N camadas, N ferramentas, serviço, aí o cara diz, pô, tem tudo isso, é caro, né? Eu falei, você sabe quanto tempo a gente estuda para fazer isso, filho? Porque, assim, basicamente, eu trabalho há 17 anos na área e eu ainda me considero, assim, tipo, padawan. Não sou cavaleiro mestre Jedi, não. Só assim para constar. Mas tem gente que faz lá um curso lá de 2 semanas e diz, eu sou especialista Mega Blaster. Eu falei, ok. Né? Acontece, a gente está com o mercado aí fervendo e uma vaga como foi anunciada e reanunciada nessa semana, que expôs ao ridículo uma empresa lá pedindo de pior com 10 anos de experiência. Eu falei, ele entrou no túnel do Dark, foi, mas não foi. Né? Então, você vai ver essas coisas porque é falta de educação do mercado, é falta de educação do nosso próprio empresariado.
quando você fala de multinacional, ele já tem essa cultura que veio de fora, pelo menos a maioria, tá? Também tem exceções, tem empresas brasileiras que são boas nisso, porque ele tem SOX, ele tem outros padrões, né, de regulação para seguir, como o Bacen, como CVM, que obriga ele a ter mais controle de segurança. Mas para quem nunca foi regulado sobre isso, está correndo da sala para a cozinha e está sem dinheiro para investir. E vai realmente custar, vai custar uma mudança cultural, vai custar uma mudança de processos da empresa, vai requerer investimento para treinar as pessoas para elas entenderem que todo mundo faz parte da segurança, não é só o analista, o pentest, o sei lá, o gerente, o nome que você quiser lá do cargo que você der de segurança. Everybody. Não é, mas então, não é só o DPO, é só o... Não, cara, é todo mundo, porque como a Natália falou, todo mundo manipula. Mas eu tô só na portaria. Pois é, eu só pega lá a identidade da pessoa, registra num sisteminha, tira uma foto da pessoa aqui, pelo menos em São Paulo, todo prédio a galera quer a foto sua, tem prédio que pede biometria e tal, tem umas viagens assim. Então, cara, a pessoa está acessando dados pessoais. E ele só está lá na portaria, só o recepcionista, o porteiro, sei lá o quê. Então, você sim vai precisar treinar todo mundo, sim vai requerer investimento, porque muita empresa não levou segurança a sério. Aí, quando começou a acontecer cyberataque, a lei e tal, aí o cara disse, ferrou, é sério, né? Chegou em nós. Agora, corre. Então, basicamente, é o quadro que você tem hoje no Brasil. As pessoas correndo porque elas nunca levaram a sério. Quem está mais desesperado é porque nunca fez direito. Ele sempre fez qualquer coisa de qualquer jeito, tá bom aí, já fiz muito, pô. Tem esse negócio aí, né? Não paga um cara lá para fazer a segurança? Então tá bom. Muito, muito sensacional. Essa live superou minhas expectativas e assim, a gente está caminhando aqui para o final e eu só queria que a gente fizesse todas as perguntas que as pessoas mandaram no chat. Então tem 2 perguntas da Camila que não foram feitas. E aí, só para a gente fechar aqui com as perguntas da Camila, e aí a gente já começa o encerramento, tá? Então a Camila perguntou: se por acaso minha empresa vazar dados de forma não intencional, eu devo comunicar às pessoas envolvidas? O que eu tenho que fazer? E aí ela mandou uma outra, ela te elogiou, a Lê, perguntou: como que eu provo que eu realmente não autorizei que as empresas façam contato comigo? Sempre que eu compro algo, eu tiro essa opção, mas ainda assim recebo muitas comunicações. Então são 2 perguntas aqui: como eu informo a empresa que vazou os dados, com quem eu falo, e como que eu sei, né? Como eu tenho certeza, como eu, como consumidora, trabalho e lido com a Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que eu vou falar um pouco do artigo 48, que é a parte de notificação. A lei te obriga hoje, seja esse vazamento acidental ou ilícito mesmo, fruto de um ataque, você é obrigado a notificar a autoridade, a NPD, em primeiro lugar. Sobre notificar os titulares, é a NPD que vai decidir. Porém, na lei já prevê que, se você entender que, tipo, pô, vazou o dado de 10 usuários, tá, mas que dado que vazou? Sei lá, vazou o CEP e o nome. Que impacto isso tem para esses usuários? Vai causar algum impacto a um direito ou liberdade civil dele? Vai botar a vida dele em risco? Vai. Não vai. Então eu não preciso comunicar ele, mas eu preciso comunicar a autoridade, e se a autoridade disser que eu tenho que comunicá-los, eu vou comunicá-los. Agora é diferente, por exemplo, vazou 100 mil registros. Pô, cara, é gente pra caramba, 100 mil pessoas, mas vazou o quê? Vazou o nome. Ok, qual é o risco à liberdade civil e direito dos titulares? Razoável, mas é só o nome, não tem CPF, não tem data de nascimento, não tem e-mail, não tem telefone. Mas, por exemplo, vazou um nome e um telefone e aí fica a gente te ligando, filho, manda e-mail para todo mundo, manda cartinha, pede desculpa para o titular e notifica a autoridade. Porque se você deixou vazar um banco com 100 mil registros, com o nome das pessoas e telefone ou nome e e-mail, e aí a galera vai começar a receber essas inconvenientes ligações e spams, você vai estar perturbando os outros. Fácil, né? Então, toma logo a reta, sai logo. Olha, queridos usuários, meus queridos 100 mil usuários, aconteceu um problema, faça sua meia-culpa, diga que você está tomando as medidas, peça desculpas para o seu
usuário barra, ele é seu cliente, ele é seu consumidor, ele é o titular dos dados, ele confiou em você para dar o nome dele, o e-mail, e você vazou. Então, meu filho, dê a cara a tapa, comunique a eles, e quando a autoridade já tiver nomeada, porque ela já está instituída, né, em termos de estrutura, mas ela ainda não foi nomeada, né, as pessoas ainda não foram nomeadas. Comunique a autoridade e guarde o registro disso, porque a lei pede para você manter o registro disso. Não é só comunicar, você tem que ter o registro dos seus incidentes. Ponto. Quando você está falando aqui dela, como é que eu comprovo, não sei o quê? Uma coisa maravilhosa que tem na lei, ela diz assim, ó, o ônus da prova é do controlador. Você vai chegar lá e apontar o dedo, e vai lá no PROCON e diz, olha, eu não aguento mais. Tem um órgão público que fez isso, chamado SEBRAE. Mano, eu já me descadastrei 1 milhão de vezes daquele bagulho, mas eu continuo recebendo aquele e-mail. Não sei o que faz, não sei para que serve aquele opt-out do e-mail, porque não computa nunca. Ele simplesmente não para de me encher o saco. A sorte é que ele só deve mandar uns 3 e-mails por mês, assim, um por semana mais ou menos, né? Mas ok, não deveria, mas deveria funcionar. Você vai chegar no Procon e dizer, olha, é o seguinte, eu já me descadastrei 2 vezes, e esse serviço aqui continua me mandando e-mail. Printa lá, mostra a cópia do e-mail, mostra, se você puder printar a tela é melhor, não, tá aqui o e-mail, tá aqui eu fiz o descadastro, pá, e manda. Se você printar a tela é melhor, não é que você seja obrigado, tá? O resto, quem vai ter que provar não é você, o ônus da prova pela lei é do controlador. É o controlador que tem que provar ou que ele não realiza o tratamento dos dados ou que ele não fez o que você está alegando que ele fez. Tá? Aí eu deixo para a Natália completar à vontade. Eu acho que você conseguiu cobrir muito bem exatamente essa questão. As empresas agora elas vão ter que ter essa responsabilidade perante os dados que eles coletam, né? Então é pensar 2 vezes o porquê que está coletando, para quê. Como a gente colocou anteriormente, é uma questão cultural que vai ter que ser alterada, né, no Brasil. Não é só um ordenamento jurídico, é todo um pensamento mercadológico que vai ter que ser repensado. É porque o pessoal achava que dado era terra sem lei, né? Tipo assim, o cara me deu dado. Por quê? Porque ele fez o crediário na minha loja. Agora eu vou encher ele de propaganda. Por quê? Porque eu posso. Ele fez o crediário na minha loja? Não, peraí. Volta a casinha aí. Você fez um serviço de crédito aqui. Você não é obrigado a ser enchido de propaganda e aceitar isso. Essa é uma cláusula que tem que ser destacada das demais. Porque é uma finalidade distinta do serviço de crediário. Então, ela não pode estar lá no meio, ela tem que ser destacada das demais e você pode não concordar com ela e concordar com o serviço de crediário. Ponto. As pessoas não estão sabendo fazer a distinção disso. Cara, a política que eu estou mais indignada que eu já vi na minha vida foi a política de privacidade junto com o termo de uso do Serasa. Foi a coisa assim, para mim, aquilo é um escárnio com a inteligência de qualquer pessoa que entenda da lei, que minimamente faça um trabalho de adequação com a empresa. Olhar aquilo ali, para mim, é uma afronta. Na moral, eu olhei para aquilo e falei, mano, eu quero a NPD, mano, eu queria que a multa tivesse valendo, não é possível um negócio desse. Uma empresa desse tamanho, com uma política porca daquele jeito, cara meteu, ele fez tudo que a lei diz que não é para fazer, vício de consentimento, um linguição, ele meteu o termo de uso junto com a política de privacidade, ninguém vai ler aquela bagaça até o final, o excesso de coisa de informação que tá ali, e o pior, no meio lá, quando você vai ler, ele está descumprindo uma obrigação legal que ele tem como birô de crédito, que ele diz assim, olha, eu não me responsabilizo de tirar o seu nome. Como você não se responsabiliza, querido? Você é um birô de crédito, você tem uma lei para cumprir, e a lei diz que em 5 anos a dívida vence. Então, se o cara que escreveu a dívida não comunicou, você vai ser obrigado a tirar, porque a lei diz que em 5 anos a dívida vence, acabou. Se o cara não negociou, é o problema dele, mas você, como birô de crédito, que é regulado por esta lei, tem que cumprir, e o cara se eximiu disso dentro do termo de uso. E ninguém fala nada. Pior, o cara conseguiu selar. Quando eu pensei assim, não dá para piorar, dá. Para você peticionar, você tem que mandar por escrito uma carta ou ir pessoalmente para você exercer seu direito do titular. Eu olhei para aquilo e falei, não, mano, não tô lendo esse negócio, não. Eu falei, me dá meu remédio, vou precisar de um Rivotril agora. Não, me dá, porque... Eu falei, não é possível, cara.
Você está falando de uma empresa que é uma empresa grande. E eu falei, isso aqui ou é a certeza da impunidade, que ninguém faz nada com esse tipo de empresa, porque, por exemplo, o score de crédito é a maior afronta ao uso do seu dado pessoal, porque você não consentiu isso. O cara junta o teu cadastro positivo com a proteção de crédito. Eu, por exemplo, não estou no cadastro positivo. Eu, como eles fizeram um negócio compulsório e obrigado, eu fui lá e disse, não, saí. Mais nada. A lei do cadastro positivo diz que tem que ser livre, facilitado e gratuito, não é não? Vocês não vão me tirar do cadastro positivo? Não, senhora, já estamos providenciando. Eu falei, já? Então tá bom. Muito obrigada. E acabou. Só que os caras estão fazendo análise de risco de crédito para concessão de crédito, quer dizer, não é proteção e não é o cadastro positivo. Ele está fazendo outra coisa. Ele está analisando os teus padrões de dívida de pagamento para te dar uma análise de risco, para traçar um perfil econômico teu de risco. Quer afronta maior do que essa com seu dado pessoal? Então, essa é a pimentinha que eu deixo para vocês pensarem aí, porque parece, a impressão que eu tenho é que esses caras, eu digo, essas empresas de forma geral, tipo, elas estão para a lei. Eu estou acima da lei. Porque, para mim, uma empresa desse porte que faz isso, ela olhou para a lei e disse para você, não estou nem aí, porque ela descumpriu em vários aspectos. Em vários aspectos. Muito legal. Como diria minha orientadora, se deixar, a gente fica aqui para sempre, né? Falando sobre isso, escutando vocês duas falando tão bem sobre a lei. Mas a gente tem que ir finalizando aqui, né? Porque tá acabando o tempo, já estamos aqui 1h30 falando sobre LGPD, privacidade, proteção. Tem muito assunto que a gente poderia ainda falar. E aí eu queria começar o encerramento, eu vou fazer uma primeira fala aqui, e aí eu passo para vocês duas, cada uma faz a sua fala, o que vocês querem deixar. A Alessandra já deixou uma sementinha aí da desordem, do caos, mas pode deixar mais, pode deixar a árvore inteira aqui, não tem problema. A gente aqui gosta de uma polemização, não tem problema. Então, eu só queria agradecer de novo vocês pela disponibilidade, agradecer a Paula Papes, que foi quem me indicou a Alessandra. A Paula, ela faz parte de um coletivo chamado Cybersecurity Girls. Então, é muito legal ver as mulheres aí no comando dessa área de segurança. É uma área, né, que tem muitos homens ainda trabalhando. Dentro da área de TI tem muitos homens, né, Ale? Depois você pode até falar sobre isso. Mas na área de segurança ainda tem mais ainda, eu acho, homens. Então, é muito legal aqui ver uma mulher como a Alessandra, que trabalha na área de segurança, falando tão bem sobre os assuntos, com tanta propriedade. Então, eu agradeço a sua participação e agradeço muito a participação da Nath, que foi sensacional, trazendo essa parte de políticas públicas, essa visão mais global, falando dos Estados Unidos, da China. Eu acho que isso daria uma live só para a gente falar desse tema que a gente não comenta, é uma coisa que é muito distante da realidade das pessoas, né? A privacidade e proteção já é uma coisa próxima, né, no nosso dia a dia. A gente tem dados aqui no celular, a gente tem informações sendo trafegadas todo momento, e a gente não conversa, imagina quando a gente fala sobre capitalismo de dados, então, vigilância. Então, Nath e Ale, vocês sintam-se convidados a participar de outras lives, se vocês quiserem falar de outros assuntos. A gente realmente é um palco aqui que a gente coloca para vocês, ou um trampolim para vocês ganharem, né, mais espaço cada vez mais. Muito sucesso para vocês. E aí eu deixo para vocês fazerem a última palavra, a última fala de vocês. Bem, eu que agradeço todo esse espaço, realmente é um projeto de extrema importância, né? Colocar isso em voga, a questão de dados e tudo que está sendo colocado. Bem, eu acho que como provocação também, né? Porque eu acho que a intenção nossa é sempre provocar, né? E não trazer um pensamento fechado. É que a LGPD, ela coloca como base, assim, uma das bases legais, né, de destaque é o consentimento, né? Consentimento claro, explícito.
Mas uma provocação que eu faço é que, a partir de que momento que a gente tem consentimento para aceitar grandes plataformas como Google, Facebook, que media todas as nossas relações na internet, né? Até que ponto a gente pode, né? Não vou mais usar essas plataformas, né? Não vou mais fazer o uso de redes sociais, de WhatsApp, que são facilitadores, né? Acabam facilitando o nosso dia a dia. Então, até que ponto o nosso consentimento é livre, né? Visto que há um cerceamento da escolha, né? Não há escolha, por vezes, né? Quando a gente fala de um público diverso, que não tem esse conhecimento do que é privacidade, do que é segurança. Então, eu deixo de provocação, né? O consentimento, será que ele é livre de fato, né? E uma indagação que o Harari, ele coloca, 21 lições para o século XXI, é que todo esse debate sobre regulação do ecossistema de dados é a questão mais importante que nós temos no nosso contexto atual, né? Então, se a gente não conseguir responder essa pergunta, o sistema sociopolítico, né, ou seja, tudo que está intrínseco à política, à sociedade, à nossa economia, ela pode entrar em colapso. Então, é uma provocação, então, que eu coloco de refletir sobre regulamentações, até que ponto, porque as regulamentações, elas têm seus limites, né, e a gente tem que entender os seus limites para poder saber onde a gente pode avançar. Então, muito obrigada, pessoal, pelo espaço, enfim, eu posso colocar meu contato na live e podem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom, eu acho que eu já botei fogo demais aí no parquinho, né? Eu acho que pode ser que depois o meu LinkedIn, né, dê uma... Mas ok, eu respondo pelo LinkedIn. Como eu disse, eu uso o LinkedIn para objetivos profissionais. Se você não está no meu Facebook ou no meu Instagram, porque eu não conheço você e eu não vou aceitar você, ok? Então eu aviso para quem tenta entrar por outros lugares. Não, eu trabalho pelo Facebook ou pelo LinkedIn. Outras plataformas ficam para as pessoas que eu realmente conheci de alguma forma, alguma interação e etc. Agradeço a Paula, muito minha amiga, por ter indicado. Eu sou mentora também na comunidade, é um trabalho legal, muito legal que a gente faz, né, de preparar mais mulheres para esse mercado de segurança, que é um mercado bem masculino, e todo o nosso trabalho é voluntário, todo o nosso trabalho, todos os mentores que a gente tem ciclos de mentoria com essas meninas, então são vários mentores, não é só eu, não é só a Paula, tem outras pessoas, ela engaja esses mentores, é tudo gratuito, e a nossa intenção é capacitar, ajudar elas a se colocarem no mercado de trabalho, e a gente tem conseguido isso, inclusive algumas meninas que estavam fora do mercado entraram, outras conseguiram promoção, outras mudaram de emprego depois da mentoria, porque elas, muitas vezes as pessoas querem entender um norte, um começo, por onde é que eu começo, né? Não é fácil, ainda mais quando a gente olha para a parte de dados, hoje você tem engenharia de dados, arquitetura de dados, ciência de dados, quer dizer, você descobriu que dados é um mundo, né, que não é só dizer assim, dados, banco, cientista, tá, mas se você vai ser cientista de dados em cima do que se a tua arquitetura e engenharia de dados não foi bem feita. Então, assim, hoje dados é um mundo paralelo quase aí, quando a gente fala de tecnologia, né, você entende que é bastante coisa, é bastante grande, e aí quando você fala de cyber, é como se fosse um outro mundo paralelo também, porque aí envolve dados, envolve hardware, envolve software, envolve rede, envolve pessoas, né, que é como a Natália falou, lá a questão às vezes a galera deixa o computador desbloqueado, empresta a senha, anota a senha no post-it, cola no computador, conversa no elevador de assunto da empresa e não se toca quem está ouvindo. Alguém passa atrás, o famoso couchsurfing, que é o papagaio de pirata que passa atrás de ti e fica lá olhando e coleta a informação e você nem percebeu. Então, assim, entra a parte aí de engenharia social, né? Então, você tem um mundo de coisas, quando você pensa, pô, mas até isso é cyber, pô, mas engenharia social, cara, tem N técnicas de engenharia social para você conseguir um ataque de cyber de sucesso. Então, enfim. E aí a nossa intenção com a comunidade é essa, agradeço minha amiga Paula, quem quiser conhecer da comunidade também tem no Facebook, a comunidade está lá, tem página no Face, tem página, tem canal no YouTube, a gente faz lives também, tem no LinkedIn também,
pode me procurar lá, eu respondo. E é isso. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Natália. E é isso. É isso. Eu vou só pedir desculpa aqui, porque minha internet não foi das melhores hoje, então peço perdão. E assim, a gente tem aqui um momento de atravessar o ridículo, igual um podcast que eu uso, que a gente fala, abrir a câmera e falar tchau todo mundo junto, enquanto eu e o Douglas, que é o nosso cameraman, que não existe mais isso, né? Nosso streamman, vai aí parar o stream e eu vou parar a gravação. Então todo mundo abre o microfone, abre a câmera e fala tchau. Tchau, tchau, Tchau! tchau. Tchau!